Olá, eu sou Marcos Vinícius Emiliano de Souza, sou sócio proprietário do DNT Studios e também do Deu na Telha Podcast. Para quem não me conhece, moro em São José do Rio Preto, atualmente trabalho com podcasts e com conteúdos na internet. Eu tive que fazer essa pausa porque ela foi extremamente necessária no meu negócio. Quando a gente abriu o estúdio voltado para o Deu na Telha Podcast, que era o nosso podcast. E aí, no meio do percurso, as coisas mudaram, a gente mudou o nosso business para alugar o estúdio, né? E por um tempo eu fui conciliando o Deu na Telha Podcast e o DNT Studios. Só que aí eu tive que dar um ênfase, né? Tive que dar um foco maior nessa área do DNT Studios, né? Então eu tive que dar essa pausa para focar nisso. E foi muito necessária, não me arrependo. O podcast, ele surgiu logo depois da pandemia, né? Eu comecei fazendo o meu podcast, que era o Deu na Telha Podcast, e as pessoas têm que entender que são duas coisas diferentes, que uma só existe por conta da outra, né? O Deu na Telha Podcast, ele é o podcast onde tudo se iniciou, né? Onde que a gente começou a fazer os nossos próprios podcasts e aí depois se transformou, né? Depois a gente teve o agregamento aí do DNT Studios, que é por isso que é essa abreviação, Deu na Telha Podcast, DNT Studios. O DNT Studios foi uma parte da nossa empresa que se tornou real, que é aonde que a gente aluga o nosso espaço, né? O Deu na Telha Podcast, ele utiliza esse espaço e o DNT Studios, ele compartilha, né, esse espaço para que outras pessoas também consigam gravar, que outras pessoas consigam criar conteúdo, fazer ao vivo. Então, de uma certa forma, foi muito baseado nisso. Essa pausa, ela afetou de uma maneira positiva e negativa. Eu creio que no DNT, né, a parte do estúdio, isso foi muito positiva porque eu consegui dar um foco maior no estúdio, planejando processos, questão de atendimento, pensando desde o processo de quando a pessoa ela entra aqui no nosso estúdio até quando ela vai embora. Então eu consegui ter um tempo para conseguir estruturar tudo isso, né? Porém, na parte do nosso podcast aqui, do Deu na Telha Podcast, eu creio que foi negativamente, porque a internet é aquilo, é constância, né? Então você precisa estar sempre postando, e a gente deu uma pausa aí de um tempo, né? Teve até um episódio surpresa aí que meus amigos vieram aqui, que foi em janeiro, mas o último podcast que eu produzi mesmo teve essa pausa. Então eu creio que quando voltar, vou voltar com mais frequências aí. As principais lições que eu aprendi durante essa pausa, eu vejo que foi a tratar, né, o estúdio aqui como negócio. Eu acho que essa foi a principal lição mesmo, como eu disse, de como estruturar todas as coisas, de como conduzir colaboradores que ajudam a gente aqui. Então eu vejo que essa foi a principal lição que eu tive nesse momento de pausa, que foi fundamental aqui pra gente. O que eu planejei, né, de volta, né, já respondendo aí, né, sim, vamos voltar, né? Tá bom, já vou confessar aqui pra vocês, vamos voltar. E eu creio que vai ter algumas dinâmicas diferentes do que a gente conduzia, do que a gente fazia antes. Vai ter novos quadros, algumas coisas diferentes. Eu não vou falar aqui, né, pra ninguém copiar ou não der certo, né? Mas vai vir coisa diferente, vai vir coisa boa aí. Eu pretendo... Eu creio que eu já tenho o meu diferencial, né? Eu construí o podcast da minha maneira de conduzir. Eu creio que eu já consegui isso. Mas
para uma comparação, né, do que a gente vai fazer, que a gente fazia antes, que a gente vai fazer agora, eu creio que vai ter algumas coisas que vão estar diferentes, algumas dinâmicas. O que eu posso falar é isso, algumas dinâmicas que vai estar diferente aí. Eu creio que os principais temas que eu quero abordar agora, primeiro de tudo, acho que é Deus, Jesus. Eu tô muito ligado com essa parte da religião, da fé. E foi uma coisa que nas outras temporadas eu não abrangi muito, mas eu creio que isso vai ser as principais. E também conteúdos que vão agregar realmente na vida das pessoas, né? Coisas que vão transformar a vida das pessoas. Então, esse é o meu próximo objetivo de questão de conteúdo aí. As minhas expectativas estão altas e são as melhores, né? Quero conversar com muitas pessoas, dar muita risada, ensinar, aprender. Essas são as minhas expectativas. E para alcançar isso, eu vou vir com uma frequência maior, né? Então eu tô planejando ter uma frequência maior com os podcasts aí. Então se prepara. Então, vem aí a terceira temporada do Deu na Telha Podcast. Você que quer acompanhar essa trajetória, se inscreve no canal, deixe seu like, ative os sininhos, porque vai vir pedrada. Chama! Olha, aqui eu já conversei com muitas pessoas, garota de luxo, moça que faz conteúdos adultos, já falei com locutor, com cantor, com empresários, com organizadores de eventos, com pastor. Cara, eu já falei com muitas pessoas em várias áreas. Isso. E cada podcast é um conhecimento assim grandioso mesmo. Eu creio que a maior dificuldade que eu passei criando o meu podcast, eu acho que foi sair do zero, assim, sabe? Tipo assim, não tinha muita informação, não tinha equipamento, não tinha nada. Eu acho que essa foi a parte mais difícil mesmo de você conseguir materializar algo que não existe, né? E eu acho que a segunda coisa que foi tipo assim, fazer sozinho, sabe? Você cuidar de tudo, fazer tudo. Eu acho que isso foi uma grande dificuldade também, mas que mostrou que era possível, mesmo eu estando sozinho. Eu cuidava da agenda dos convidados, eu que agendava, eu que fazia as artes, eu que divulgava, eu que fazia transmissão no YouTube. As pessoas nem têm noção, mas na maioria das vezes que a gente estava ao vivo ali, eu estava aqui conversando com a pessoa ali, né? E durante que eu tô conversando com a pessoa ali, eu que tava fazendo essas trocas de câmeras através de um controle que eu tenho aqui, fazia as trocas de câmera. Então eu fazia basicamente tudo isso. Isso era uma dificuldade, mas nunca foi um empecilho assim pra falar assim, pô, eu não consigo por conta disso. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue, vai atrás e consegue almejar aquilo que a gente tá buscando. O conselho que eu dou para as pessoas que querem começar o seu próprio podcast, eu acho que seria, cara, pensa legal o que você vai fazer, pensa com estratégia, com significado, o que aquilo vai agregar nas vidas das pessoas, e comece. Aqui a gente tem o DNT Studios, né? Então a pessoa que sente a necessidade, quer começar um podcast, mas não quer comprar vários equipamentos, porque a gente sabe que é difícil a situação aqui no Brasil. A gente tem o DNT Studios aqui com pacotes, preços super essenciais, mas beleza, você quer conhecer um outro estúdio, pô, vai atrás. Mas eu creio que comece, dê o start. Planeje, dê o start. Eu acho que é as principais coisas. Quando que eu vou voltar? Vamos ir agora, vai iniciar a terceira temporada do Deu na Telha Podcast. Então, ela já começou. A terceira temporada já começou.
E vamos começar o mais em breve possível. A gente só tá terminando de estruturar todas as coisas. A gente quer dar uma modificada na identidade visual, de como que vai... Estamos finalizando como é que vai ser a dinâmica dos podcasts e tudo mais. Então eu creio que o mais breve possível vocês vão ver o Deu na Telha Podcast voltando com tudo aí. Já segue nas redes sociais, @DeuNaTelhaPDC. Já me segue, @MarquinhoE2R, @DNT Studios, para você ficar por dentro de tudo e acompanhar sem perder nada. É isso, obrigado.